Oi, gente, boa noite. Então, mais um papo de segundas. Eu sei que semana passada eu fiquei devendo, mas não deu nem tempo de avisar, de explicar, de comentar, mas eu tive um imprevisto e tive que pular nossa conversa. Mas estamos aqui hoje, mais uma noite. Enquanto isso eu vou organizando aqui, como sempre, né? Tô atrasado, o Toby daqui a pouco vai começar a conversar com os vizinhos, interagir também. Tá aqui já, ó, bem do ladinho. Então, não sei se vocês repararam, mas o nosso tema de hoje traz uma pergunta, né, um questionamento sobre a sua conexão espiritual, né? Mas começa com a palavra silêncio. A razão de falar do silêncio primeiro é porque tem tudo a ver com a conexão espiritual. Mas a gente já vai chegar lá. Então, aqui, na minha pergunta de hoje, né? Primeiro, falando ali, ó, silêncio. Vou começar falando sobre a nossa inquietação. Quantas vezes, quanto tempo você se sente inquieto, agitado, não consegue permanecer a sós consigo mesmo? Será que você está vivendo aquele momento em que, quando está sozinho, chegou em casa, acordou pela manhã, enfim, e a primeira coisa que você precisa fazer é ligar a televisão ou colocar uma música, mas precisa de um barulho? Precisa o tempo todo ouvir algo? Ouvir algum som? Não consegue ordenar os pensamentos porque a cabeça não para? E aí, como você se sente assim? Sozinho? Ou sozinha? Por que para você é tão difícil permanecer em silêncio? Ouvir o silêncio. Bom, primeiro vamos esclarecer que estar só é muito diferente de estar vivendo a solidão. São duas coisas distintas. Quando estamos a sós, né, somente com a nossa companhia, que, né, você sabe que eu tenho aquela dificuldadezinha ali de enxergar de longe. Então, quando nós estamos com a nossa companhia, estamos num momento único, não tem ninguém em casa naquele horário. Você não precisa necessariamente ser alguém que mora sozinho, mas parar e ouvir o silêncio, a solidão, estar sozinho com você mesmo. Aqui entrou um negócio que eu compartilhei. Então, estar ali naquele momento consigo mesmo não é estar sozinho. É um momento ideal, propício, para que você possa se conectar com o seu eu superior, com você mesmo, com a sua espiritualidade, os teus mentores, o anjo da guarda, enfim, não importa qual fé você professe.
Só que, como nós temos a mania, péssima mania, vamos combinar, né? De condicionar nossa felicidade, nossos bons momentos, nossa vida ao externo, a outras pessoas, a atividades que envolvam grupos, ao nosso trabalho, ao nosso profissional, a gente esquece da melhor pessoa da nossa vida, da pessoa que nós mais amamos, a pessoa que é a melhor companhia, a gente mesmo. E essa é a melhor companhia, assim como o silêncio, para nos conectarmos espiritualmente. E essa conexão espiritual, esse momento, ele precisa do silêncio de nós mesmos, né? O nosso silêncio interno. A gente precisa conseguir centrar esse momento. Bom, puxa vida, mas isso é difícil. Ah, não, mas eu deprimo quando eu tô sozinha. Tá, mas eu tô sempre sozinha e esse que é o problema. Gente, aproveita o momento. Se está sempre só, e aí já criou essa necessidade extrema de um movimento externo, o barulho da televisão, o som do liquidificador ou a música tocando ao fundo, é sinal que você não está aproveitando a oportunidade de ouvir o silêncio, de ouvir o seu coração, o seu interior, a sua intuição, os seus mentores, os seus guardiões, seus amigos espirituais, Deus. E é aí que essa solidão, digamos assim, persiste. Já parou para pensar que, né, a gente já conversou várias vezes, que não existe castigo e recompensa, né? Que karma é a consequência das nossas escolhas, que tudo é causa e consequência, que tudo tem uma razão, a gente não está aqui encarnado a passeio. Se nós não estamos aqui encarnados a passeio, o que é que você precisa aprender que ainda não conseguiu, ficando a sós consigo mesmo? Eu posso enumerar várias razões, tá? Além de desenvolver um pouco mais o amor próprio, a autoestima, enfim, estar melhor consigo mesmo, aprender a silenciar a mente, o coração, ouvir a sua alma, é também para que você aprenda a se conectar espiritualmente. Você precisa desse momento de silêncio para que você possa ter uma conexão melhor com o seu lado espiritual. E aí, de repente, você está pensando, mas eu não sou aquela pessoa que não tenho dom nenhum, mediúnico, eu não vejo nada, não escuto nada, não sinto nada. Caramba, você vai continuar não sentindo nada, não vendo nada, enquanto você não se permitir, né? Olha só que lindo isso. Você precisa se permitir ter essa conexão, se dar a oportunidade de sentir, de ouvir, de perceber algo, né, à sua volta. As questões da espiritualidade, elas são extremamente sutis. E existe muita, como é que eu vou dizer para vocês, muito misticismo envolvendo as religiões, a espiritualidade por si só, porque o ser humano tem essa necessidade e não o mundo espiritual. Porque a única forma de fazer a maioria das pessoas simplesmente parar, né? Parar e prestar atenção nesse lado da espiritualidade. Então, gente, o que é que você não aprendeu ainda? A apreciar a sua própria companhia ou a fazer a conexão com o seu lado espiritual?
Qual é a diferença na vida em ter essa conexão imensa? Vamos entender algumas questões. Boa noite, Vanessa, tudo bom? Como é que tá por aí? Já voltou para Santa Catarina? Manda notícias. Aqui tá frio. Bom, a gente dá uma descontraída, tem que parar um pouco. Por quê? Senão o assunto também começa a pesar, né? Então a gente vai falando umas bobagens sempre no meio. Vocês sabem que eu não consigo falar sério estando sério o tempo todo. Então vamos lá. Qual é a diferença? Quais são os benefícios dessa conexão espiritual? De ter um momento, de fazer uma oração, de ouvir o silêncio, de se permitir perceber essas pequenas coisas. Perceber a sua própria presença na sua vida, entender a diferença também que você faz para si próprio. É que a gente consegue analisar melhor tudo o que acontece na nossa volta, as pessoas com quem nós convivemos, as situações em que muitas vezes nos envolvemos e que depois, com o passar do tempo, a gente pensa, putz, por que eu fui me meter naquela roubada? Caramba, você não parou para ouvir a tua intuição, sabe? O teu mentor, o teu silêncio, ou perceber os sinais na volta. Então, esse é um dos benefícios. Então, presta atenção nestas questões. Faz uma análise breve de em quantas enrascadas você já se meteu por não parar e ouvir a sua intuição. E intuição independe de fé, de religião, tá? Vai ser independente também do mentor de cada um. O importante é você ouvir os sinais. Putz, como é que eu vou ouvir os sinais? Bom, gente, através do silêncio. Você vai fazer essa conexão com a espiritualidade. Muita gente me pergunta como é que eu descubro quem são os meus mentores, Fábio. Como é que eu sei qual é a minha ligação espiritual? Bom, gente, existem várias formas. Mas, se você não tem nenhum preceito religioso, não segue nenhuma linha religiosa, enfim, espírita, umbanda, evangélica, católica, candomblé, não importa qual, a única forma de você se conectar é através do silêncio. É através desse momento em que você está sós consigo mesmo. Porque é só assim que você vai conseguir prestar atenção a essa energia sutil que está à sua volta. É somente nesse momento em que você se conectar espiritualmente que você vai perceber, inclusive, se há ou não energias espirituais nocivas perto de você. Pelo desconforto, angústia, às vezes do nada, aquele aperto no peito, né? Uma dorzinha de cabeça, um aroma ruim. Quantas vezes você está em casa, de repente, com a televisão falando para as paredes, daqui a pouco tá o rádio tocando também, fazendo mil e uma coisas, e aí você percebe que tem um cheiro estranho. Parece que tem um ovo podre no ar. E aí você começa a revirar a casa. A cozinha tá tudo limpo, tá tudo novo, não esqueceu nada fora da geladeira. E aí você não dá a mínima para isso. Esse é um momento em que pode haver uma presença espiritual bem negativa perto de você, dentro da sua casa. Mas, como você não consegue desconectar do externo, não consegue perceber essas situações. E aí, muitas vezes o dano está feito. Não é somente coisas ruins, tá? A gente também deixa de perceber coisas boas. Tá ali atucanado com a maratona de série, tá? E aí então você não percebe que de repente adentrou pela sua janela um beija-flor, tá ali paradinho olhando, uma borboleta, uma pluma.
Ou então, quando do nada há aquele cheiro de rosas, cheiro de flores no ambiente, e aí você pensa que é por causa do desinfetante lavanda que você usou para limpar a casa na semana passada. Oi, gente, peraí, não é, né? Já passou o tempo, a Cloli fica um pouquinho só no ar. Geralmente, isso são sinais da espiritualidade. Cheiros de flores, principalmente, a questão da pluminha que do nada surgiu voando dentro de casa, aquela peninha, tem muito a ver com as conexões angelicais. Com o seu anjo da guarda. É uma forma dele dizer para você, olha, eu tô aqui. Tá precisando de mim, a vida tá difícil, tá ruim. Me pede ajuda. A gente prefere muitas vezes se absorver da vitimização. Tô sozinha, não tô bem, ó céus, ó vida, ó dor. E aí nós não fazemos algo que é importantíssimo, que é essa conexão espiritual com os nossos seres guardiões para pedir auxílio, proteção, amparo, ajuda. Ah, Fábio, mas se eu tenho um anjo da guarda, ele tem que me ajudar, não tem que ficar pedindo para ele. Oi? E o seu livre-arbítrio fica onde? Esqueceu que o cara lá de cima, que Deus não vai interferir em nada? Que seres de luz não saem atropelando a vida de ninguém? Cara, o teu anjo da guarda tá ali, ó, roendo as unhas. E não consegue fazer nada por ti, porque você não pede. Só quem interfere na vida da gente, assim, ó, no tipo tô nem aí, são seres de baixa frequência. E quando você não se conecta espiritualmente com vibrações de alto padrão, né, energético, você se conecta com seres de baixa frequência. E aí, é o meu obsessor. Não, o problema é a sintonia, né? A parceria. Tá colecionando obsessor agora, para começar dizendo isso, né? O meu obsessor. Então, a reflexão principal de hoje é como é que está a sua vida e como é que está a sua conexão espiritual. Os seus momentos de silêncio, de ouvir as suas vozes interiores. E, gente, eu não sei se já comentei aqui, mas a gente pode, num outro momento, numa outra live, falar a respeito, né, dos dons mediúnicos, falar sobre ouvir, ver, enfim. A clareaudiência não vai ser como se tivesse alguém ali, ó, cochichando no teu ouvido. O ouvir é quando a ideia surge na nossa mente e você tem certeza que não estava nem pensando naquilo. Esse é o ouvir. O ver é para dentro. Eu não enxergo algumas pessoas. Às vezes a gente enxerga, né? Com os olhos físicos, algo espiritual, da mesma forma que eu olhar para o lado e ver o Baltazar e o Toby aqui deitados. Esse ver é para dentro. É no meu momento de silêncio, de silenciar minha mente, de fechar os olhos, de perceber o que está acontecendo. É no silêncio que nós temos as melhores respostas, que nós fazemos a melhor conexão com a espiritualidade. É no silêncio que a gente consegue se ouvir, se entender. Quando nós estamos com algum problema e a nossa mente vira um turbilhão de ideias, de pensamentos, tentando buscar uma solução, a gente não vê uma porta de saída. É somente no silêncio que o vão, ou o vácuo quântico, ou o ponto zero, que nós falamos tanto, principalmente naquela leitura do Criando Prosperidade, é somente nesse vão que as soluções vão surgir. E isso precisa de um momento de silêncio. Um silêncio de paz, né? E de uma busca interna. A gente vê, tem muita postagem, né? Paz interior, venha que eu não tenho o dia todo. Não, beleza, a gente também não tem, né? Também não tem o dia todo para ficar meditando. Mas 5 minutos do teu tempo que tu dedicares a estar em silêncio, vais encontrar essa paz interior.
Tem um outro postzinho bem interessante, né, que eu recebi esses dias, não sei se foi o WhatsApp ou o Facebook, diz assim, ó, teu Exu deve ficar te olhando e pensando, oi infeliz, me ajuda a te ajudar. Cara, é assim a espiritualidade. Não tem ser de luz, entidade, anjo, mentor, amigo espiritual, mestre ascensionado, deidade, Deus, deusas que vão intervir na sua vida sem que você peça ajuda, sem que você queira. Às vezes tá certo, não tem jeito, tem que ir lá e tem que dar umas, né, chapuletadas assim para a pessoa se acordar. Mas o principal de tudo é que você se conecte. Peça auxílio. Seja grato também, né? Pensa bem, agradece. Obrigada, meu mentor, meu anjo da guarda, por toda a paciência comigo, por todas as vezes que eu te xinguei que tu não fez nada por mim, quando na verdade eu é que não pedi ajuda. E também a gente tem que ser grato o tempo todo por tudo que acontece na nossa vida, porque em tudo há um lado bom, para tudo há um lado positivo. Né? Então, se nós pararmos por um minuto em silêncio e percebermos tudo que há na nossa volta, tudo que temos de bom, momentos, lembranças, histórias para contar, amigos, amores, família, a gente vai descobrir que tem muito para agradecer, né? E também que a gente pode simplesmente pedir ajuda. Por que é tão mais fácil ir pedir um empréstimo no banco do que pedir um empréstimo de amor crístico, incondicional, de paz, enfim, aos nossos mentores? Então hoje, além de trazer essa reflexão, eu também estou trazendo esse pedido para vocês. Tentem ficar um momento a sós com vocês mesmos. Tenham qualidade na companhia de vocês. E vocês vão perceber, tá, que as coisas vão mudando automaticamente na nossa vida. E que também essa ausência tão física, ela vai se transformando. Às vezes a gente precisa se permitir conviver com nós mesmos. Quando a gente não faz isso, né, acontecem algumas coisinhas para nos levar a esse aprendizado. Então, observe um pouquinho em silêncio a sua vida. E eu fui falando, já está quase terminando a nossa live de hoje. E nem dei boa noite pro pessoal que foi chegando. Não conversei com ninguém, né? Mas hoje acho que eu precisava ir assim um pouquinho mais fundo. Pois é, Andréia, parece simples, mas a gente esquece mesmo. E eu costumo dizer para todos, né, que consultam comigo ou que participam das minhas palestras, enfim, que a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor inimiga, a melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Porque ela é traiçoeira. Ela simplesmente assimila tudo aquilo que vira uma rotina e ela leva tudo no piloto automático. É por isso que eu digo, né, e assim como eu aprendi lá em todo o meu estudo de Ho'oponopono, que dizer as palavras sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, não deve ser usado como mantra, que ele nem é um mantra. Assim como nós não devemos reclamar. Toda vez que a gente está reclamando algo, a gente está clamando 2 vezes por aquilo. E aí se eu ficar o tempo todo falando que a vida tá ruim, que tá difícil, ninguém me ama, ninguém me quer, tô sozinho, é só isso que eu vou ter. Então a gente deve usar nossa mente a nosso favor. E é no silêncio que a gente consegue isso. Porque é no silêncio que a gente consegue conversar com a gente mesmo, que a gente consegue refletir, que a gente consegue essa conexão espiritual, sabe? E aí a nossa mente vai, né, começar a raciocinar melhor e vai dizer, peraí, para com isso, olha aí, já tá reclamando de que tá sozinha, mas tu não fez tua oração ainda hoje, não deu aquela meditadazinha, não acendeu um incenso com um propósito,
Olha só, tu tá pensando de novo muito negativo, tá focando mais no problema do que nas possibilidades. Vamos tentar ver o lado bom. A nossa mente consegue ir nos avisando. Gente, isso chama-se intuição, tá? E esta intuição, ela se desenvolve, ela se amplia nos momentos em que conseguimos ficar em silêncio. Só por estar em silêncio não significa que você tem que parar de fazer tudo que está fazendo. Tá limpando a casa? Beleza, segue limpando. Em silêncio. Vai lá escovar os dentes? Presta atenção no que está fazendo. Escova os dentes mesmo. Não pensando no café da manhã. Toma banho. Prestando atenção em si próprio, se conhecendo. E não pensando no que vai fazer no jantar. Nas coisas que tem para fazer amanhã. Não deita, não vai dormir pensando na agenda do dia seguinte, no cronograma, no roteiro de trabalho. Simplesmente pensa, agora eu vou dormir, eu vou descansar. Este é um momento de silêncio também. É preciso silenciar os problemas para que a gente possa encontrar melhor as soluções. É preciso silenciar um pouco as dores para que nós possamos encontrar a cura, a felicidade, o amor. Gente, quando eu falo em amor, né, sabem que eu tô falando de amor incondicional, amor crístico, amor fraterno, mas que também pode servir, sim, para aquele amor de relacionamento afetivo, tá? Bom, por hoje é isso, deu o nosso tempo, tá? Eu espero vocês na próxima segunda. Quem quiser mandar sugestões de temas para a próxima live, para o nosso próximo bate-papo, fica à vontade. Pode mandar via Messenger, tanto na página quanto no meu perfil. E também podem mandar pelo WhatsApp, podem mandar nos comentários, tá? E eu vou fazer um pedido, né? Agora para vocês. Curtir a minha página, compartilhar, divulgar esse trabalho para que mais pessoas possam ter, né, esse momento com a gente aqui, esse bate-papo. Gratidão, uma boa noite e uma excelente, iluminada e silenciosa semana a todos nós. Grande beijo.